Aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos, amém? A paz do Senhor Jesus, amém? Quem está vivo aí, grita aleluia. Grita glória a Deus. Assumir. No versículo 1 em diante, a palavra diz assim: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo, o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto, da aliança a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós como para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva e do órfão, e do estrangeiro, e não temem, diz o Senhor dos exércitos. E não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. É a palavra de Deus, amém? Quem está de pé pode sentar, obrigado, glória a Deus. Aleluia. Bom, eu queria motivar você a se soltar bastante à medida que vamos pregando a palavra, dando glória a Deus, aleluia. Porque à medida que você solta a sua voz aí, expressando alegria em estar na presença de Deus, nós vamos abençoar toda a cidade de Teresina, amém? Nós trouxemos nossa estrutura de câmeras, né, para ver a possibilidade de colocarmos esse tempo de hoje aqui, esse culto de ações de graça no nosso programa Avivamento Teresina. Quem tem assistido o programa Avivamento Teresina? Amém? Aleluia. Todo sábado na Band do Piauí, às 7 da manhã, e todo domingo às 6:30 da manhã. Nós estamos fazendo uma introdução para preparar os corações para receber o que o Padre Nilton está falando, não é? Então nós estamos desconstruindo, falando alguma coisa a respeito da família, da idolatria, e aí preparando os corações para não serem pastoreados apenas pelo Padre Nilton. Nós precisamos pastorear Teresina, amém? E eu creio que aquilo que nós vamos falar e ministrar neste lugar, nós vamos colocar na nossa programação de sábado de manhã. Nós temos também, eu estou falando isso para você orar, porque é um desafio nosso, semear a semente da palavra em Teresina e no Piauí. Nós estamos também com um desafio na Rede TV, no canal 23.1, todos os dias, de segunda a sexta, 11h58 da manhã, nós estamos liberando uma semente da palavra de Deus no programa Avivamento Já. Eu não sei quantos aqui de repente já viram, alguém já viu na Rede TV? Amém, amém. Todos os dias, de segunda a sexta, 11h58 da manhã. Depois do programa aí do Guedes e antes do jornal O Rota. Então, se você quer ser edificado, você pode estar nos acompanhando lá também, mas sobretudo mandando para alguém que você sabe que precisa ouvir uma palavra de fé. Nós estamos o tempo todo aí, as pessoas com a televisão ligada, ouvindo notícias ruins, precisa alguém entrar com a semente de esperança, amém, queridos? Então ore por isso. Nós temos também programa de rádio, em algumas rádios de Teresina, Timon, algumas rádios de Timon que rodam em toda Teresina, e eu peço oração por isso, porque nós entendemos que esse é um ministério, o Ministério da Comunicação pela TV e o rádio, internet, é um ministério que a gente não tem um feedback, pelo menos inicialmente, na igreja local, mas temos no reino de Deus. É uma plantação para o reino de Deus. Sabemos que muitas pessoas que se convertem, que são motivadas a voltar para os pés do Senhor pelos nossos programas, não irão para a igreja Avivamento Cristão, que é a igreja que eu sou pastor, mas irão para as igrejas mais próximas de sua casa, e o nosso interesse maior é que elas vão para o céu. Amém? Você pode orar por isso, para que Deus possa realmente alcançar muitas almas através desse veículo. Amém? Então glória a Deus. Então nós vamos declarar algo aqui que vai sair no programa de TV.
E nós vamos falar bem forte. Queria que você ficasse de pé. Aleluia. A câmera pega de lá para cá e essa câmera pega daqui para lá. Aleluia. Fique de pé. E vamos profetizar sobre Teresina. Amém? Então eu vou falar e você vai repetir comigo. Estão prontos? Diga comigo. Eu declaro que Teresina é capital nordestina do avivamento que vai preparar a igreja do Senhor Jesus para o arrebatamento. Diga: eu declaro que de Teresina sairão avivalistas para toda a terra, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você pode sentar. Glória a Deus! O texto que nós terminamos de ler, esse texto todo fala de fogo. E por que fala de fogo? Porque fala a palavra de Deus. E se a palavra é de Deus, ela é fogo. Porque a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Amém? Jeremias falou: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Então eu quero dizer para você que apesar de estarmos aqui nesse calor abençoado, ainda vai vir mais calor ainda, porque o fogo de Deus vai aumentar neste lugar. Amém? O Senhor vai falar fortemente ao nosso coração, e quando Ele fala com a sua palavra de fogo, Ele tem um propósito de trazer purificação. Porque o fogo na Bíblia tem o propósito de gerar purificação. Jesus diz: aconselho-te que de mim adquires ouro purificado no fogo. O ouro é purificado aonde? O ouro é purificado aonde? No fogo. Então o fogo que a Bíblia fala, o fogo divino, ele tem um propósito de purificar. João Batista falou que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E logo em seguida ele fala que esse fogo queimaria a palha. E a palha na nossa vida representa aquilo que não presta, aquilo que tem que ser retirado, removido, porque não faz bem para o trigo tem que ser separado da palha. Então a unção do Espírito Santo, o fogo de Deus que vai aumentar neste lugar nessa noite, eu creio até o final dessa ministração, vem para batizar, vem para fortalecer, mas sobretudo vem para purificar, porque Jesus está preparando a igreja para subir no arrebatamento. E a igreja que Ele vai levar não é uma igreja cheia de defeitos, não é uma igreja contaminada, não é uma igreja com vestes sujas. A igreja que vai subir no arrebatamento, ela é uma igreja que tem a aparência de uma noiva sem mácula, sem ruga, com vestidos brancos. E essa é a igreja que Jesus vem buscar para subir no arrebatamento. Amém? Diga: eu sou igreja. Eu sou igreja que está passando pelo processo da purificação. Amém? O profeta começa anunciando a vinda de um anjo. A palavra começa dizendo: eis que eu envio o meu anjo. E esse anjo, nós já sabemos, porque nós lemos a Bíblia e deixamos o Espírito Santo ministrar o nosso coração. Então todo mundo aqui já sabe que esse anjo não está se referindo a anjo espírito, mas um homem. Está falando de um homem. E todos os ministros que Deus levantou na Bíblia, que foram capazes de entregar o recado de Deus, de tocar a sua geração, de nortear a sua geração, foram considerados por Deus como anjos do Senhor. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, versículo 7, que Deus faz dos anjos, Deus faz dos seus anjos, ventos, espírito, e dos ministros, que podem ser anjos e podem ser aqueles que receberam o ministério. Ministro vem de ministério, diaconia, servo, aquele que serve. A Bíblia diz que Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo. Cadê as labaredas de fogo aqui nessa noite? Eita glória! Meu irmão, labareda, por que é que o diabo tenta apagar as labaredas?
Porque a labareda, onde anda, é um perigo, onde anda é tocando fogo em todo lugar. Aleluia. Se tem alguém com a tocha acesa, todo mundo vai ficar preocupado. Gente, cuidado com ele, porque aonde essa tocha pegar, vai causar alguma coisa. Aleluia. Por que o evangelho no Brasil está crescendo? Por que o evangelho em Teresina está crescendo? E essa capital nordestina do avivamento, que ainda hoje, infelizmente, em percentual, só perdemos para o Vaticano na idolatria. Ainda é o estado, o Piauí ainda é o estado mais idólatra da nação brasileira. E Teresina ainda é uma capital que é divulgada por aí com alto índice de suicídio, depressão, pedofilia, homossexualidade. Ainda que estamos vivendo essa triste realidade, nós seremos a capital do avivamento, e as famílias de Teresina vão se prostrar diante do Senhor. E eu quero te dizer que quem vai fazer a igreja crescer em Teresina não são as teologias, não são os métodos de crescimento de igreja. Quem vai fazer a igreja crescer nessa cidade é o fogo do Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Os discípulos passaram 3 anos e meio com Jesus, se encheram de teologia, se encheram de conhecimento a respeito do Pai, a respeito do Filho, mas só puderam fazer alguma coisa e frutificar quando passaram a conhecer na prática o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu, Ele mesmo fez todas as coisas, começou a converter as almas, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence do pecado, justiça e juízo. Amém? Quando é que a igreja vai tomar uma velocidade maior no crescimento dela aqui em Teresina? Quando Deus realmente começar a encontrar corações mais dispostos a se incendiarem, porque é o fogo de Deus que vai fazer a diferença. A Igreja Assembleia de Deus tem raiz no avivamento da Rua Azusa. Daniel Berg, Lunar Ving entraram aqui nesta nação, vindo lá do avivamento da Rua Azusa, ou seja, eles entraram no Brasil como 2 tochas ardentes, entraram no Brasil pegando fogo, queimando nos pés, na mente, nos olhos, nos ouvidos, no coração. Diz a história que quando esses homens pregavam, Deus respaldava as suas pregações, porque eles não vieram cheios de teologia para passar para o Brasil, eles não vieram cheios de estratégias, de métodos para alcançar o Brasil, eles só vieram com uma mensagem: arrependei-vos, 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 porque é essa mensagem que Deus coloca no coração daqueles que estão incendiados pelo fogo do Espírito Santo. Aleluia! Então a Igreja Assembleia de Deus cresceu no Brasil, ela não cresceu por nenhum outro caminho a não ser pelo fogo do Espírito Santo. E em nome de Jesus eu quero aqui fazer um apelo a muitos assembleianos. Eu já disse que não ia falar isso em público, mas não consigo não falar. Eu quero fazer apelo a muitos assembleianos que estão abrindo mão da raiz pentecostal que tem, infelizmente. Eu não sei quem já ouviu, quem ouvia aqueles debates que tinham na 92.7 FM, quando era da Assembleia de Deus e quando era dirigido pela Shekinah. Eu participava daqueles debates e eu tive a infelicidade de algumas vezes participar de debates combatendo o tradicionalismo, combatendo a frieza, combatendo pessoas que estavam ali falando que não existe mais dons espirituais, que não existe mais um carisma, que o Espírito Santo não batiza mais, que ninguém pode mais falar em línguas. E infelizmente eu tive a infelicidade de ter nos debates gente com raiz assembleiana, falando mal do dom de línguas, falando mal do Pentecostes, falando mal do fogo do Espírito. E eu tive que falar ao vivo lá, para alguém que tinha que voltar para as raízes da Assembleia de Deus. Eu não sou assembleiano, mas andei muito com assembleianos no início, no início da minha conversão. E as histórias que nutriram, as biografias que nutriram o meu chamado, foram biografias de gente que foram incendiados pelo fogo do Espírito Santo. Uma das biografias que eu mais li, mais me alimentei, foi a biografia que foi colocada resumidamente por Orlando Boia. Orlando Boia. Eu fui pregar em Lavras, Minas Gerais, fiquei sabendo que Orlando Boia foi pastor de Lavras, da cidade de Lavras, Minas Gerais. E eu fiquei sabendo por outro pastor que ele foi pastor aqui perto de São Raimundo Nonato, a Orlando Boia, o escritor do livro Heróis da Fé. Quem já leu o livro Heróis da Fé? É por isso que está todo mundo calado.
Se você já tivesse lido esse livro, você estava dando glória a Deus. A história de 20 homens que incendiaram o mundo com o poder de Deus. Lá fala de John Wesley, lá fala de Charles Finney, fala de Moody, fala dos grandes avivalistas que incendiaram o mundo com o poder pentecostal. Aleluia! E a estatística diz que pelo menos 1 milhão de pessoas no mundo são pessoas evangélicas, foram direto ou indiretamente influenciadas pelo avivamento da Rua Azusa. Essa semente está aqui hoje, porque você, olha para quem está do seu lado, pergunta: você é pentecostal? Diga então: você tem raiz do avivamento. Aleluia, aleluia. Uma coisa é você ressuscitar alguém morto, uma coisa é você tentar gerar em alguém um avivamento, outra coisa é você chegar com um chapéu que lá no interior a gente fazia, passava a fogueira a noite inteira acesa, aí de manhã estava só as cinzas, mas estava quente ainda, tinha que chegar com um chapéu, abanava as brasas, colocava gravetos secos, daqui a pouco o fogo estava aceso de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem é pentecostal tem raiz de avivamento. Nessa noite eu vim aqui para abanar com o ventilador de Jeová, com o sopro de Jeová. Eu sei que as brasas vivas que estão aí dentro vão se incendiar, e nós vamos alcançar Teresina para Jesus. Eu não sei como você está, em que estado você se encontra espiritual. Eu sei que pode ter gente aqui que não é crente ainda, e nessa noite vai ter a oportunidade de se converter no melhor ambiente do mundo, no ambiente pentecostal. Mas se você é crente e está frio, está apagado, essa é a noite de Deus abanar as brasas. Deus vai te incendiar. Sacode quem está do seu lado e diga: hoje Deus vai te incendiar. Aleluia! Eu enviarei o meu anjo, que vai preparar o meu caminho. Esse anjo se refere a João Batista. Qual foi o profeta que, quando perguntaram qual era o nome dele, ele disse: perguntaram se é profeta, sou não, se é o Messias, sou não, quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Aleluia! E a Bíblia diz que João Batista veio na unção de Elias. Ele veio, seu ministério tinha característica de Elias. E qual era a característica do profeta Elias? Diga: fogo. Diga: fogo. Aleluia! A Bíblia diz no capítulo 18 de 1 Reis que Jezabel estava matando todos os sacerdotes de Deus, e já tinha matado muitos profetas de Deus, e Elias era alvo do rei Acabe e da Jezabel. Mas a Bíblia diz que Elias desafiou os profetas de Baal, e quando ele desafiou os profetas de Baal, ali foi o duelo dos deuses. Os profetas de Baal passaram o dia inteiro clamando: o fogo do céu não caiu. Quando Elias clamou, o fogo do céu, o fogo desceu, queimou holocaustos, e aconteceu um grande avivamento, porque todo Israel que estava ali se prostrou declarando: só o Senhor é Deus. Porque quando o fogo desce, ele desce para purificar. Quando o fogo de Deus desceu, esse sinal do fogo trouxe purificação para o povo de Israel. E parte da purificação do povo de Israel era tirar os sacerdotes de Baal e os sacerdotes de Azera, que eram instrumentos de maldições. Eles estavam lançando maldições sobre todo Israel, e eles foram exterminados. Quando o fogo desce, desce para purificar. E esse foi um sinal do ministério de Elias, o fogo. Quando chegamos no capítulo 1 de 2 Reis, o rei de Samaria, ele caiu do primeiro andar da casa, ele ficou doente, e ele pegou os seus servos e mandou ir em Ecrom, perguntar para o deus Baal-Zebub. Pergunta para Baal-Zebub se eu vou sobreviver dessa queda, dessa doença. E o anjo do Senhor falou para Elias: se posicione no lugar tal, e fale isso para os servos do rei. E Elias
encontrou com os servos do rei e falou: olha, volte e pergunta para o rei, por acaso não tem Deus em Israel? Não há Deus em Israel? Não há profeta de Deus em Israel para você mandar perguntar para Baal-zebub, Deus de Ecrom? Diga para o rei de vocês que ele vai morrer na cama dele, e ele não vai sobreviver dessa situação. E quando voltaram, o rei perguntou: quem era esse homem? Esse homem estava vestido de que roupa? Estava num estilo de roupa tal. Era Elias. Manda chamar ele. Mandou 50 homens chamar Elias. E quando o general chegou, falou: profeta Elias, homem de Deus. O rei mandou dizer: desce daí, vem. E o profeta Elias disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, queima você e seus 50. Queimou todo mundo. O rei mandou mais 50 com mais um general. Ele disse: homem de Deus, o rei mandou você descer. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e queima você e você os 50. Queimou todo mundo. Eu não sei se você está dando glória porque o povo foi queimado ou se porque Deus respondeu. Meio pentecostal é doideira, não é? É doido o negócio. Mandou o terceiro. Aí o terceiro foi humilde, se prostrou e disse: homem de Deus, que a minha alma seja preciosa aos teus olhos. Vai até o rei, por favor, não mate a gente não. E o anjo disse para Elias: vá com ele, não temas. Foi como o homem escapou, na humildade. Havia um orgulho tremendo ali, o povo se achava. Elias começou a quebrar cerveja de todo mundo, pelo fogo do Senhor. E o Senhor está dizendo: esta unção vai voltar. Eu vou enviar um anjo, eu vou enviar um homem, e ele virá com sinal de fogo. Aleluia. Aí você pode perguntar: mas pastor, o profeta João Batista, ele não fez fogo descer do céu, ele não tinha sinais de fogo. É porque o fogo que João Batista trouxe não era um fogo externo, era um fogo interno. O fogo estava na palavra. Aleluia. Chegamos no capítulo 5 de João, versículo 35. Sabe o que Jesus fala em relação a João? Ele diz: João era a candeia que ardia, era o pavio que fumegava, e vocês quiseram passar bem durante os dias pela iluminação da luz dele. Jesus reconhece que João Batista era uma candeia acesa, era uma vela acesa. E onde está o resultado do fogo na vida de Elias? João Batista começava a pregar o evangelho. Vinha grandes e pequenos, ricos e pobres, sábios e ignorantes, negros e brancos, todos vinham, todos, gente de autoridade e de não autoridade, vinham para ouvir o profeta João Batista falar. E o profeta João Batista não estava liberando palavras como alguns estão fazendo hoje, palavras de coach, palavras suaves, palavras motivacionais. Não, ele olhava para os homens, para os policiais, para os soldados, para os empresários, para os doutores da lei, e mandava dizer: hipócritas, serpentes, cobras venenosas, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E ao invés dos homens quererem matar João Batista, não, eles se prostravam, eles se submeteram ao batismo de João Batista. Por quê? Porque na palavra de João Batista havia fogo purificador. O fogo da purificação. A Bíblia diz que a mulher adúltera que estava se relacionando com Herodes queria matar João Batista, mas o próprio Herodes tinha medo de João Batista, e enquanto ele mantinha João Batista preso, ele ia em momentos ocultos para ouvir João Batista. Aleluia! A palavra que havia no ministério de João Batista atraía os corações mais endurecidos, mais petrificados, se quebravam diante da mensagem de João Batista. Por quê? Porque a palavra diz: ele virá para preparar o caminho do Senhor. Quem diz amém? Quem diz aleluia? Então, o primeiro ponto aqui, eu já sei que eu tenho que ir até antes de 9, e já é quase 9. Mas vai dar certo em nome de Jesus. Aleluia. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que o profeta João Batista, o anjo do Senhor, ele veio com a marca de fogo para preparar o caminho do Senhor.
O segundo ponto que eu quero destacar aqui é que no ministério do fogo, na unção do fogo da purificação, nós temos perdas e ganhos. Quando o fogo do Senhor se manifesta, o Senhor reserva o remanescente, porque em todo o tempo sempre tem o remanescente. Eu sempre profetizo lá na igreja que todo mundo, 100% lá vai para o céu. E como eu sei que acredito, que o pastor aqui também acredita e motiva a igreja para todo mundo ir para o céu, amém? Mas infelizmente em todo o ambiente existem aqueles que vão e aqueles que ficam. E você tem que se esforçar para fazer parte daqueles que vão subir. Amém? Em todo lugar tem o remanescente. Não se iluda. Não se iluda, porque não é porque você está vindo na igreja, você não perde um culto, que isso garante que você vai para o céu. O que garante que você vai para o céu é a realidade de Deus dentro de você. É isso. Amém? É isso. E quando o fogo da purificação vem, tem perdas e ganhos. Porque o Senhor ganha aqueles que se submetem à purificação que vem do fogo. Mas infelizmente, nem todo mundo está pronto para se submeter ao processo da purificação. O Senhor diz aqui no versículo 2: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Faz mais de 20 anos que eu atuo no ministério, que eu prego o evangelho, que eu lido com gente. E já vi muita gente abrindo mão do reino, abrindo mão do caminho, se desviando da fé, porque não suportam o tratamento do Senhor. Infelizmente, tem gente que não está pronto para ouvir a verdade. Quando Deus começa a apelar aos corações, chamando para uma realidade, chamando para abrir mão da hipocrisia, chamando para um compromisso maior, tem muita gente que prefere xarapipiquara, prefere dar linha na pipa, porque a palavra está dizendo: quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? O apóstolo Paulo fala dos últimos tempos, que muitos alimentariam comichões nos ouvidos, querendo dar ouvidos apenas àquilo que querem ouvir, e não aquilo que Deus está falando. Tem muita gente, e olha, eu vou dizer aqui, infelizmente, existem muitos ambientes chamados igreja, que os pastores não são pastores, são funcionários, porque a igreja é quem decide o pastor quando vai e quando fica. Quando o pastor começa a trazer purificação para a igreja, começa aquele montinho de gente lá: não estamos gostando desse pastor, está pregando muito duro, ele está trazendo muito peso para a igreja, então vamos tirar daqui e trazer um melhor, que possa falar aquilo que nós gostamos de ouvir. Então o pastor, ele não pastoreia a igreja, ele é o empregado da igreja. O povo decide o que faz do pastor. Jesus não tem condições de pastorear uma igreja onde o povo é quem manipula, onde o povo é quem dita o que quer e o que não quer a partir do que vem do altar. Quando o Senhor Jesus mandou um recado para as igrejas da Ásia, ele não mandou um recado para a família A, B ou C, ele mandou um recado para o anjo da igreja, e ao anjo da igreja de Éfeso, e ao anjo da igreja de Esmirna, e ao anjo da igreja de Pérgamo, todas elas, ao anjo da igreja, porque quando Deus quer purificar a igreja, quando Deus quer levantar a igreja, Deus unge os anjos, Deus levanta os pastores. E a igreja precisa confiar na sua liderança, que Deus está na vida do anjo, e está disposta a se submeter à direção que Deus dá para o anjo. É claro que o anjo tem que estar o tempo todo à beira da lareira de Jeová, ouvindo a voz de Deus, para liberar o que Deus quer para a igreja. Mas eu vou dizer uma coisa para você: se você reconhece que nesse altar tem uma liderança que arde em fogo, que o Espírito Santo está aqui, que o anjo da igreja é um anjo de fogo, então se submeta, porque o que Deus manda daqui é para purificar você, está te preparando para passar a eternidade com Deus. Por isso que a palavra diz: obedecei a vossos pastores. Aleluia! E quando uma ovelha chegar e dizer: olha, pastor, não gostei do que você falou, acho que não é bem por aqui, e começar a querer manipular,
Quem subsistirá quando ele aparecer? Quem vai permanecer firme? Quem vai permanecer de pé? Quem vai voltar para casa triste, amargurado, confrontando a própria alma, dizendo: eu tenho que mudar, eu tenho que mudar, e vai voltar para o próximo culto com um sorriso nos lábios, porque vai se submeter ao tratamento do Senhor. Porque tem gente que tem certas pregações que Deus libera do altar, que elas dão tchau para nunca mais voltar. Porque quando o fogo chega, meu irmão, Paulo diz que quando o fogo chega, tudo que é palha, feno, tudo que é removível é queimado. Quer saber o quanto você tem realidade de Deus dentro de você? É você passar pelas dificuldades, pelo tratamento de Deus, e você permanecer na casa do Senhor, firme. Aí você de fato é transformado de dentro para fora. Os superficiais, qualquer coisa, perna para que te quer. Eu profetizo que aqui Deus já trabalha de uma maneira poderosa, eu creio nisso, mas Ele vai aumentar o fogo da purificação aqui. E ninguém vai correr, ninguém vai sair do trilho, todo mundo vai permanecer. Pelo contrário, vai se submeter ao tratamento, vai passar pela purificação que Deus quer, e serão como árvores podadas para frutificar cada vez mais. Amém? O terceiro ponto que eu queria colocar aqui é que quando nós nos submetemos ao fogo do Senhor, e eu quero deixar claro que isso acontece em coletividade, quando Deus libera uma palavra para toda a igreja, mas sobretudo isso vai acontecendo no individual, lá na sua casa, lá no seu dia a dia, quando o Espírito Santo vai te confrontando, vai te corrigindo, vai falando o que é, o que não é, vai convencendo do pecado, justiça e juízo, e você se submete a essa purificação do Senhor, e vai se alinhando à vontade de Deus. Sabe o que acontece? Preste atenção no que acontece, terceiro ponto. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falsamente, os que defraudam o direito do jornaleiro e pervertem o direito das viúvas e do órfão e do estrangeiro. Preste atenção. Quando nós nos submetemos à purificação do Senhor, quando permitimos que o anjo do Senhor passe e prepare o caminho para que Ele possa habitar no templo que somos nós, o próprio Deus diz: eu virei, me levantarei e eu serei testemunha veloz contra o feiticeiro. Agora preste atenção. Aqui uma comparação entre pentecostais, para valer de verdade, para crentes normais. O crente normal abriu a porta de manhã, tem um sapo com a boca costurada. Fala, meu Deus, até se benze. Fala, meu Deus, tem que trazer um pastor aqui, tem que trazer aqui. Tem deles que até pensam em trazer curandeiro para desfazer a macumba. Crentes normais. Alguém jogou praga. Fala, meu Deus do céu, e agora o que será da minha vida? 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 Jogaram praga em mim, levaram a minha roupa para o macumbeiro. Esse é o crente normal. O crente cheio do fogo, o crente cheio da unção, do fogo do Espírito Santo, ele amanhece o dia, abre a porta, e o sapo está lá, querendo abrir a boca e não abre porque está com a boca costurada. O crente pentecostal, cheio do fogo, pega o sapinho, descosturou o sapinho. O que fizeram com você? Tira o pano vermelho lá de dentro, solta o sapinho e diz: Deus te abençoe, porque contra o Israel de Deus não vale encantamento. Quem está cheio do fogo sabe que a palavra de Deus é: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ai daquele que me amaldiçoar, ai daquele que te amaldiçoar. Por quê? Porque o próprio Deus fala: eu virei em juízo e me levantarei como testemunha veloz contra o feiticeiro.
O crente cheio do fogo não tem medo de macumbaria, não tem medo de feitiçaria, não tem medo de espiritismo, não tem medo de mandinga, de inveja, de maldições hereditárias, porque o crente cheio do fogo sabe que é o próprio Deus o seu escudo, o próprio Deus é que se levanta em favor dela. Ei, alababababa, show! Preste atenção. Quem está cheio do fogo pode até passar por dificuldade, mas é diferente, porque quem não tem esse fogo, de repente descobre uma traição no casamento, se desespera, logo pede o divórcio. Quem está cheio do fogo e percebe que o cônjuge, seja o marido ou a mulher, traiu, ele entrega para o Senhor, porque o Senhor diz: eu serei testemunha veloz contra o adúltero. E a mulher tem paz em saber que o próprio Deus vai tratar com o coração do marido. O marido tem paz em saber que o próprio Deus vai tratar com o coração da mulher. É Ele que vai convencer, é Ele que vai falar, é Ele que vai mudar. Porque a Bíblia diz que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Quem está cheio do fogo não tem medo do adultério, não tem medo da feitiçaria, não tem medo do engano. A Bíblia diz que Deus vem como testemunha veloz contra aquele que é hipócrita, aquele que engana, aquele que usa de engano, que defrauda os outros. Eu não posso ficar preocupado com as pessoas que estão ao meu redor, eu não conheço o coração das pessoas. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem. Eu confio no Senhor, porque é Ele que tira a hipocrisia dos corações. Foi Ele que falou: aquele que usar de engano não permanecerá na minha casa. Se você é alguém que vai dormir preocupado, sem saber se o seu sócio está sendo fiel a você, se o seu amigo não vai te trair, se teu namorado, tua namorada, teu esposo não vai trair, você não precisa estar preocupado com isso. É Deus que cuida de você. E além de tudo isso, ele ainda diz que os humilhados serão exaltados. Ai daquele que humilha você, ai daquele que submete você a uma humilhação de traição, porque Deus vai abater os que causam humilhações e vai levantar os humilhados. É Deus que faz, é palavra de Deus, é promessa do Altíssimo. E em contrapartida eu quero dizer, se você que está aqui nessa noite é alguém que está vivendo uma vida oculta, vivendo uma vida de adultério, uma vida de hipocrisia, te prepare, você vai encontrar Deus numa esquina dessa aí. E Ele não vai vir com paciência, Ele vai vir como testemunha veloz, Ele vai te atropelar. É por isso que eu falei, quem é que suporta quando ele chegar? Porque ele vem atropelando, ele vem desmontando, ele vem como uma carreta que dá contra o mosquito. E o último ponto, para você ficar mais feliz ainda. Último ponto, eu quero dizer o seguinte, que assim como Deus mandou um anjo, um ministro de fogo, para preparar o caminho do Senhor na sua primeira vinda, não será diferente na sua segunda vinda. Deus levantou um homem para preparar a primeira vinda de Jesus, e agora Ele está preparando a igreja para preparar o mundo para o seu segundo retorno, para o seu retorno, porque essa é a promessa. João Batista diz: e Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É como se ele estivesse dizendo: vocês estão me vendo no meu ministério, estão percebendo que eu estou preparando o caminho do Senhor, que eu estou deixando Israel pronto para receber o Messias? Pois é, Ele vai batizar os seus com o Espírito Santo e com fogo, para preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor. Quem diz aleluia? No arrebatamento, Deus não vem buscar, Jesus não vem buscar uma igreja menos avivada do que quando Ele deixou. Ele deixou uma igreja pegando fogo, Ele deixou uma igreja cheia, pentecostal, cheia do Espírito Santo, que falava em línguas, que operava milagres, a sombra dos apóstolos curava, o lenço deles curava, eles expulsavam demônios, profetizavam, ressuscitavam mortos. E quando Jesus vier para buscar a sua igreja no arrebatamento, ela vai estar muito mais incendiada, porque a promessa para os últimos dias ainda não terminou. Na verdade, começou no dia de Pentecostes
e vai terminar nesses últimos dias. Joel 2:28, e há de ser que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e eu derramarei sobre os meus servos, minhas servas, do meu espírito naquele dia, e verão sinais, preste atenção, sinais de fumaça, sinais de sangue e sinais de fogo. O sinal do avivamento, da descida do Espírito Santo nos últimos dias, é o sinal do fogo. A Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu o som de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Quando o Espírito Santo veio para habitar nos discípulos, era o próprio Deus vindo para habitar nos discípulos. E Deus é fogo. Fique de pé que eu quero fazer uma oração rápida aqui. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos neste momento. Romachaia canta labachai. O recanta labachou. Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. Qualquer visitação que o Senhor traz sobre nós, Ele vem com objetivos. Alguns é salvar, arrepender, trazer arrependimento. Outros fortalecer. Nós vamos ter continuidade aqui ainda, mas eu quero fazer uma oração para fortalecimento, para purificação. Você que já é crente, você que já é convertido, você que já até experimentou o fogo do Senhor, mas faz um bom tempo que você não vive mais esse gozo dentro de você, esse fogo incendiando tua alma, teu coração. Eu quero em nome de Jesus declarar essa unção sobre a sua vida. E você que já vive nessa unção, eu quero declarar uma unção aumentada sobre você. Eu era um pregador, sempre preguei sobre avivamento, sempre preguei sobre o fogo. Até 2015 eu era um tipo de pregador, eu era um pastor. Mas em 2015, quando eu fui em Bogotá, Colômbia, experimentei um evento de avivamento naquele lugar, que não é o evento de G12, que vocês verem muita gente indo, não tem nada a ver com G12, é avivamento. Uma igreja que experimentou um avivamento em Bogotá, Colômbia, e vive há 26 anos em avivamento. Pastores de mais de 60 países têm ido todo ano para ser motivado, para ser incendiado pelo fogo de Deus naquele lugar. O Espírito Santo me visitou 9 vezes e eu nunca mais fui o mesmo depois de 2015. Eu quero dizer para você que avivamento é real. A unção é real. E existem 2 tipos de gente nesse ambiente de unção. Aqueles que acreditam na unção e aqueles que experimentam a unção. E Deus não quer que você apenas acredite na unção. Deus quer que você experimente a unção. Porque a unção, ela te habilita a fazer coisas que você jamais faria naturalmente. A unção te dá capacidade para expulsar demônio, curar enfermo, pregar com ousadia e ver resultado acontecendo. Amém? Levante as mãos neste momento. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço porque o Senhor está levantando um exército de homens e mulheres cheios do fogo. Assim como o Senhor enviou João Batista para preparar o caminho do Senhor, eu sei que o Senhor está levantando uma geração nesses dias que estão passando a tocha. Eu não tenho dúvida, Senhor, de que nós estamos levando essa tocha. E essa tocha que o Senhor colocou em nossa vida, queremos compartilhar com os teus servos, as tuas servas. Em nome de Jesus eu declaro, onde tem uma mão levantada, que a tocha do Senhor possa incendiar agora. Onde tem uma mão levantada, que a tocha do Senhor possa agora ser colocada nessa mão. Em nome de, levanta as mãos bem altas. Em nome de Jesus Cristo, receba a tocha, receba a unção, receba o fogo. Se você faz tempo que não fala em língua, volte a falar em línguas agora. Se você não tem mais o fogo dentro de você, comece a glorificar o Senhor. O Senhor vai incendiar a tocha, em nome de Jesus. Assim como o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, e a língua de fogo repousou sobre a cabeça de cada um dos que estavam lá. Eu creio, Senhor, derrama aqui agora, derrama sobre o teu povo a língua de fogo, a língua de fogo, a língua de fogo, a língua de fogo. Coloca a tocha na mão, coloca a tocha na língua, coloca na mente, nos olhos, no coração.
coração. Pega teu povo, traz, Senhor, uma unção de purificação e prepara teu povo, meu Pai, para viver uma nova realidade na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Aqui estão aqueles que vão repreender os demônios do bairro, que vão repreender os demônios da cidade, que vão repreender os demônios da família. Aqui está o teu povo que se enche de autoridade, de poder, de unção, para pisar na cabeça da serpente e escorpiões, para expulsar os demônios, para pregar o evangelho com ousadia. Pai, em nome de Jesus, sopra teu fogo agora. Receba o fogo, receba a unção. Você que tem um dom de línguas, fale línguas. Você que não tem um dom de línguas, receba o dom de língua agora, em nome de Jesus. Senhor, passa por cada corredor, passa por cada cadeira, passa, Senhor, toca, ministra, enche a unção. Eu profetizo que evangelistas vão sair deste lugar, missionários vão sair deste lugar. Nessa noite o Senhor está levantando pastores, evangelistas, profetas, homens e mulheres que vão incendiar esta nação com o poder de Deus. Receba! Ramacharabacaya lalabashoroboga praia maia canto do blossare clai que entrou a maia che laicovas nai que do chaya caia maia cata no mochai. Senhor, 2, 3, 4, 5 corações incendiados aqui já será o suficiente, Senhor, para invadirmos essa cidade. Imagina, meu Pai, o que eu creio que tem muito mais aqui. Existem muito mais de 10, de 20, de 30 que estão, Senhor, famintos por esse fogo, estão famintos por essa unção, por essa presença gloriosa. O mesmo fogo que estava sobre João Batista, o mesmo fogo que estava sobre Jesus, que estava sobre os apóstolos, está aqui, Senhor. Toca teu povo agora. Receba. Rabababai, alarabababa, xarabacanta, larabachai. Eu declaro uma nova realidade dentro de você, uma nova força dentro de você, para voltar a orar como nunca orou antes, para voltar a ler a Bíblia, para evangelizar. Deus vai abrir a boca daqueles que têm calado os seus lábios. Deus vai voltar a usar lábios aqui incendiados, vai voltar a usar gente aqui com ousadia, para liberar a palavra eterna, para liberar a palavra do Senhor aos corações. Receba! Com as mãos levantadas, diga comigo: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu recebo a tua unção, o teu fogo, e vou multiplicar este fogo por onde quer que eu andar, para a glória do teu nome. Amém. Aleluia. Deus abençoe. Aleluia. Deus abençoe sua vida. Obrigado, pastores, pela confiança, pela oportunidade. Deus abençoe em nome de Jesus.